Bem-vindos de volta no canal Jonas Lírio, continuando aqui a segunda parte, os dominadores, a esquerda e a direita, em especial para o meu inscrito e amigo, Sr. Moisés de Jaboatão dos Guararapes. Então, Sr. Moisés, os girondinos estavam à direita e defendiam que, tirando a tirania dos reis, os bons costumes, os bons valores, o lado bom da religião, o trabalho, a família, a liberdade, o acesso às informações, o direito de abrir um comércio, eles defendiam isso. Isso deveria permanecer. Isso deveria permanecer intacto. Somente não queremos um tirano sobre nós. Somente isso. Se surgir mais algum tema em relação à liberdade, eu vou falando aqui no decorrer. Ao lado esquerdo se assentaram os jacobinos. Os jacobinos, quem é muito ligado em séries aí, que viu a série Outlander, ou leu os livros, né, que deram origem à série, viram que os jacobinos oprimiam os Highlanders, os atuais escoceses. Então nós já vimos que a esquerda adora dominar, adora uma tirania, adora expropriar terras dos outros, adora escravizar outros povos ou o seu próprio povo. Então a esquerda, ela somente trocou a tirania real pela tirania sem o denominado, que eu detesto também, sangue azul. Somente trocaram. Então essas ideias vieram para quê? Quem dominava a Assembleia, quem estava acima, dominando aquela Assembleia, toda aquela situação no mundo, naqueles anos, mais ou menos 200 anos atrás, quem dominava aquilo já tinha uma ideia. O tempo dos reis deve acabar, mas tem que ser trocado por outra forma. Outra forma. Nós não podemos ter reis tão poderosos. Aí então você vê que nós somente trocamos os reis por partidos políticos. Você lembra também das séries e filmes em que os reis eram cercados dos duques, viscondes, marquês, que tinham todos aqueles títulos? Todos aqueles títulos se referiam ao tamanho da terra que possuía o cidadão. Então, somente se trocou aquilo ali. Hoje nós podemos dizer que os duqueses, os marqueses, são os donos dos partidos. Afinal de contas, pelas mãos desses homens, dos donos desses partidos aqui no Brasil, passam bilhões de reais. Por isso eu digo que a fome é uma vontade dos dominadores. Faz parte da maldade, da negritude do coração deles, da alma negra que eles possuem. Eles têm bilhões, o suficiente para que ninguém passasse fome, mesmo
os homens e mulheres sem juízo suficiente para criar uma família sem ter como tratar dela. Mesmo eles poderiam, deveriam ser assistidos com alimentos, pelo menos isso, alimentos e água. O cara não teve juízo, arrumou família, não tinha casa nem nada, mas pelo menos uma casa, um teto, água e comida não deveria faltar para ninguém nesse mundo. E só falta pela vontade desses dominadores, que estão acima das leis, acima da política, acima da ética, acima da moral, acima de qualquer coisa. Só não estão acima do Eterno, do Todo-Poderoso. Esse é um canal político religioso. Então, eles só não estão acima dele. A ele, eles darão conta. Mas aqui embaixo, eles mandam, desmandam, fazem o que querem. Nós estamos vendo isso acontecer no Brasil. Ou você acha que o seu ministro Alexandre de Moraes, o senhor Luiz Inácio e o senhor Jair Messias, que é um bom e bem-intencionado homem, tem tanto poder assim? Não. Tem poderes atrás dos três. Tem poderes atrás dos três. Por isso esse embate todo. Por isso todo esse embate. Então os dominadores, senhor Moisés, criaram a direita e a esquerda para dividir o povo. O povo antes obedecia ao rei, era um povo único. Então, se você conseguia um povo que obedecia ao rei e por acaso conseguisse uma religião só, você teria um povo facilmente dominável. Mas nós vimos que o povo cresceu, multiplicou, passou a se educar, passou a entender mais as coisas. Então, o mecanismo, nós começamos a falar então de mecanismo. O mecanismo começou a ser criado. Um mecanismo de dominação. Há que se dominar o povo. Esse povo vai crescer, e vai crescer, e vai crescer. Esse povo será 1 bilhão um dia. Quando chegar a 1 bilhão, geometricamente falando, chega-se a 2 ou 3, bem mais rapidamente. Quando chegar a 4, rapidamente chega-se a 7, e assim vai. Então, como dominaremos um povo se esse povo tiver somente um pensamento e uma só religião? Não dominaremos, não exerceremos o direito, isso digo à mente deles, não exerceremos o nosso direito de domínio, não manteremos a nossa vida muito confortável, além do conforto, luxuosa, nababesca, pantagruélica, não manteremos a nossa vida. Então tem que se dividir o povo. Então uma das formas de divisão do povo foi a criação da esquerda e da direita. Mas para que lado vai o coração do povo? Porque alguns são esquerda e alguns vão para a direita. Religião. O coração do sábio tende à direita. Então o coração das boas pessoas tendem à direita, aos bons costumes, à família, ao conservadorismo. E o contrário, às outras pessoas, as pessoas dadas a estranhos comportamentos, à libertinagem, à roubalheira, dão-se
com a esquerda.